Olá a todos, meu nome é Geraldo Bezerra, sou médico nefrologista, professor da Universidade de Fortaleza e a gente está aqui hoje com o Dr. Juan Merria, que é médico do Hospital de Messejana, professor da UES. Dr. Juan é cirurgião cardiovascular, graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade Nacional Major de São Marcos, fez residência no Hospital do Coração de São Paulo, é especialista em cirurgia cardiovascular e mestre em clínica médica pela Universidade Federal do Ceará, professor de clínica cirúrgica da Universidade Estadual do Ceará. E a gente está hoje aqui na campanha Doe de Coração para falar um pouco sobre os transplantes e mais especificamente sobre o transplante de coração. Então, Dr. Juan, agradeço por ter aceito o convite nosso aqui da Unifor em fazer essa entrevista. Primeira coisa que eu queria saber, hoje teve um transplante cardíaco, né, de uma criança. O senhor podia contar um pouco sobre essa experiência na prática, como é que funciona, como é que foi, para as pessoas terem uma ideia melhor de como é que é o transplante cardíaco? Bom dia, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Hoje foi um dia particularmente diferente. Não é todo dia que a gente consegue um doador para um transplante pediátrico, principalmente de baixo peso. Então, o transplante, porque pediatria, transplante pediátrico se referem àqueles pacientes até 18 anos de idade, né? Que considera pediátrico. Então, tem os adolescentes, tem os pré-escolares, tem os transplante da neonatologia, que são os mais difíceis. Então, esses receptores que precisam serem transplantados precisam de uma compatibilidade dos doadores em relação ao peso, altura, grupo sanguíneo, painel imunológico, mas principalmente peso e altura são os mais difíceis. Então, esse é um grupo que realmente tem um foco muito interessante globalmente. São esforços para sair fora da caixinha, para poder encontrar doadores que realmente não se encontram como nos adultos, que têm mais facilidade de encontrar. Então, o dia de hoje foi especial. Desde ontem foram 24 horas atrás de resolver todas as normas legais que precisam, né, para utilizar esse potencial doador, com o consentimento da família, vira doador, e a compatibilidade de altura, peso, grupo sanguíneo, painel imunológico, a situação clínica desse potencial doador, que depois virou doador. E, felizmente, na madrugada, no final da noite de ontem, a família doou e todo se organizou para essa madrugada fazer a captação. Foi uma captação também de múltiplos órgãos para receptores pediátricos de fígado, de rim também e de coração. Então, realmente foi muito interessante. O trânsito de Fortaleza é meio complicado, às 7 horas da manhã, e também tem um pessoal dos batedores, né, da prefeitura, que eles abrem caminho. Não sei como eles fazem, mas a gente consegue entregar esse coração, infelizmente, um coração em bom estado. E o transplante, felizmente, aconteceu com um resultado satisfatório. Excelente, parabéns, professor. E o tempo é importante, né? Assim, desde a captação do órgão até a cirurgia do transplante. Como que isso pode impactar na saúde do receptor? E qual a importância desse tempo? Esse tempo que nós nomeamos como tempo de isquemia, certo? É o tempo entre ocluir, pinçar a aorta do doador, retirar o coração, prepará-lo, preservá-lo com uma solução para que o músculo cardíaco, a fibra cardíaca, a célula cardíaca se preserve, transportá-lo até o lugar onde está o receptor, que está sendo preparado também simultaneamente, implantar esse órgão
E o coração tem que funcionar assim que despinçar a aorta do receptor. Então, quando o sangue do receptor passa pelas coronárias, pelas artérias desse órgão, desse enxerto, pela primeira vez vai passar o sangue do receptor pelas coronárias do coração, das artérias do coração do doador. Sim. Como existe compatibilidade suficiente, então vai ter uma reação inflamatória, vai ter uma reação imunológica controlada, mas esse músculo vai começar a contrair novamente. Aí o conjunto dessas células fará um batimento efetivo e vai reassumir o coração a função como um todo. Durante todo esse tempo do implante, que ficou sem coração praticamente funcionando, uma máquina coração-pulmão faz as vezes, né, do coração e do pulmão, e aos poucos, esse coração recém-implantado vai assumindo a circulação e vamos saindo dessa máquina coração-pulmão, um vai assumindo, outro vai cedendo, até que deixamos só o enxerto funcionando, e aí onde nós retiramos todo o sistema extracorpóreo, a máquina coração-pulmão, e deixa o coração no lugar por quantos anos precisarem, né? No peito desse receptor. Excelente. E assim, para as pessoas entenderem melhor, durante a cirurgia, você coloca a circulação no que se chama circulação extracorpórea, né? Sim. Como que funciona esse sistema? E assim, qual é o risco, né? Porque as pessoas, alguns pacientes que eu já vi têm medo de ir para a cirurgia de transplante, né? Pelo risco, enfim. Como que é no transplante cardíaco essa coisa? A circulação extracorpórea, como propriamente a nomeação, é um circuito. Um circuito fechado, onde o sangue que retornava ao coração pelo lado direito do coração é desviado a um sistema que vai oxigenar o sangue e vai devolvê-lo através de uma bomba para o paciente. Então, você pode estar com o coração excluído, como no caso do transplante, porque você faz uma cardiectomia, você faz uma retirada do coração como um todo. Sim. Então, tem as conexões necessárias para que durante todo esse tempo os órgãos e tecidos fiquem perfundidos, irrigados. Então, a cabeça vai ficar perfundida, os braços, os órgãos intraabdominais, o rim, o fígado, tudo vai ficar perfundido. E é o tempo que nós temos para poder implantar. Essa circulação extracorpórea se utiliza no dia a dia nas cirurgias cardíacas convencionais, as cirurgias de pontes de safena, de troca de válvulas, da correção de defeitos congênitos, de correções de aneurismas de aorta, isso do dia a dia. Então, isso se aplica especificamente ao transplante nessas circunstâncias. Então, não é nada assim diferente, é uma coisa corriqueira que se aplica. Lógico que no caso do transplante cardíaco, você tem que fazer o necessário para que todo esse processo que mencionei, desde o pensamento da aorta do doador que está em outro hospital, né? Retira, prepara, transporta, implanta e volta a bater depois de despinçado, tem um tempo que o coração fica sem sangue. E esse é o tempo de isquemia fria. Quando você despinça já a aorta do receptor, o sangue volta a passar, como eu falei, pelas artérias do enxerto e volta a bater o coração. Mas se você se excede, ultrapassa esse tempo de 4 horas, você começa a ter problemas nos resultados que podem complicar a sobrevida do enxerto e do próprio paciente. Excelente. Voltando um pouquinho aqui, professor, o que motivou o senhor a escolher a área de transplante, a atuar nessa área? Até pensando nos nossos alunos, né, que seguem a medicina, por que você buscou essa área? Qual foi a motivação? No meu caso, foi uma situação muito interessante. Acho que não é a primeira vez que me perguntam isso, mas eu tive a sorte de fazer o treinamento da especialização em São Paulo, no Hospital do Coração.
Naquela época, os colegas de residências, que chegaram a ser meus amigos de tantos anos, já são mais de 30 anos, né? Eram daqui do Nordeste, especificamente de Fortaleza. Olha só. Então, um foi puxando o outro, voltou, né? Iam terminando a residência. Sim. E chegou um momento em que eu tive que... Eles me convidaram a formar parte de um novo grupo aqui em Fortaleza. Todos novinhos, né? Aquela coisa. E chegamos a criar um grupo de jovens cirurgiões cardiovasculares com um treinamento que eu considero muito bom. Excelente. Então, era a mesma linguagem que nós fazíamos, né? Das técnicas que havíamos aprendido em São Paulo e que aplicamos aqui. Mas o interessante é que, quando eu cheguei, todo mundo foi me receber no aeroporto. Era aquele aeroporto antigo, né? Que fica em frente agora do atual. Sim. E no caminho estavam todos eles, eram uns 4 deles, né? Comigo seria o 5º. E ele disse, um dizia, eu vou assumir as coronárias do grupo. Outro disse, eu vou assumir as válvulas. Sim. Outro disse, eu vou assumir as crianças, a pediatria. E outro disse, eu vou assumir os marca-passos. Disse, gente, vocês não deixaram nada para mim, né? Aquela coisa. E interessante que eu me lembro muito bem, há 35 anos disso aí, 31 anos disso aí. E eu perguntei, né? E quem que está fazendo insuficiência cardíaca, transplante cardíaco? Aí me disse, João, vamos fazer o arroz com feijão primeiro, deixa de coisa, vamos pensar no que... E eu me orientei mais para a parte com a aquiescência deles, né? Sim. Que me deram a responsabilidade desse setor. Infelizmente, hoje, o grupo Hospital de Messejana, o Estado, né, é conhecido por um programa de transplante cardíaco e coração artificial robusto, entre os mais importantes do país, e se deve a essa fraternidade, a essa colaboração, esse espírito solidário, né, dos outros colegas do grupo, né? Sim. Cada um desenvolveu. E a mim, como era exclusão, eu tive que tomar, mas felizmente foi uma situação que abracei, e abracei com muito amor, com muito carinho e com muita dedicação. Maravilha. Nessa época, professor, já se fazia transplante cardíaco no Ceará ou não? Tinham feito 2 transplantes cardíacos, uma situação bem assim, sui generis, né? Sei. Porque se aparecia um doador aqui, traziam o receptor de outro estado. Uma coisa assim meia, né? Sim. No Nordeste fizeram alguns transplantes desse tipo, mas programa a programa foi o que nós realizamos no nosso grupo, que observamos o que acontecia em São Paulo durante nosso treinamento, durante nossa residência, transportamos isso aqui, transferimos, mas desde um princípio eu tive muita curiosidade por saber o que era feito fora do país. Porque estávamos chegando em São Paulo, sabíamos o que São Paulo estava fazendo. Então, 2, 3 anos depois que começamos, eu comecei a viajar aos Estados Unidos, na Europa, tentando entender, porque existia uma situação que eu não gostava, né? Começamos a trabalhar no Hospital de Messejana, um hospital grande, com mais estrutura e pessoal, recursos humanos, profissionais. Mas você chegava na sexta-feira, os pacientes muito graves, né, na unidade I, e na segunda-feira, quando retornávamos, às vezes, já não estavam mais os pacientes graves, haviam falecido. Então, uma mortalidade em lista de espera muito grande. Eu dizia, mas o que o mundo está fazendo para, né, para tentar replicar? Foi quando eu comecei a participar das atividades na Cleveland Clinic. Eu viajei muito para a Cleveland Clinic, a entender como funcionava aquelas coisas.
Viajei muito para Berlim, né? Esses 2 centros foram os que nortearam a nossa formação e do grupo como um todo. E comecei a entender o que era assistência circulatória mecânica. Tá. Máquinas que mantinham vivo o receptor até que aparecesse um doador compatível. Sim. Então, introduzia algumas máquinas, uns sistemas, uns circuitos para manter vivo o doador e sair na procura de um doador, né? E isso aí realmente nos colocou numa situação diferenciada em relação ao resto do Brasil, ao resto da América Latina. Porque nós, a assistência circulatória mecânica, as máquinas como ponte para transplante, começaram aqui por Fortaleza. Então, foram anos muito interessantes com o Dr. Valdester, que é o responsável do transplante pediátrico, meu grande amigo, colaborador, né? Ele era um dos residentes que estudou comigo lá isso aqui. Disse, quando a gente olha para trás, 20, 25 anos, né, parece que estivéssemos falando de outras pessoas. Né? Sim, e a gente dizia, nossa, como tivemos força e coragem para tentar e fazer as coisas. Então, hoje, já experientes, queremos continuar trazendo. Temos algumas coisas que seguramente vamos comentar daqui a pouco. Maravilha. E aproveitando essa questão que o senhor falou da experiência internacional, como está o panorama hoje do transplante cardíaco no Brasil e aqui no Ceará e em relação a outros países? Existe uma sociedade internacional de transplante cardíaco e pulmonar. Os órgãos intratorácicos estão na mesma associação. Tá. E o Hospital de Messejana é um hospital que participa ativamente do transplante aqui nacionalmente. É um centro muito respeitado, ativo, um volume bom. O Hospital de Messejana, em volume de transplantes, já vão para 575 transplantes cardíacos realizados nesses últimos 26 anos. Sim. Ele é o segundo em volume no Brasil, depois do INCOR de São Paulo, o Instituto do Coração. E como o Brasil o que mais transplanta na América Latina, somos o segundo também na América Latina, né? Superando qualquer outro centro. Então, isso é uma marca registrada que nós temos. O que está acontecendo com o transplante cardíaco, que há uns, vamos chamar assim, uns 8, 10 anos, nos Estados Unidos, era assim, Brasil 450, quase batendo nos 500 transplantes, e os Estados Unidos 2.500, 2.500, 2.500. Para uma população de 350 milhões de habitantes, os Estados Unidos, e para uma população de 210 milhões de habitantes, o Brasil. Seria ainda muito pouco para o Brasil esse número? O Brasil deveria fazer pelo menos uns 1.700, 1.800 transplantes, então o desfase é importante, certo? E de uma hora para outra, nos últimos anos, os Estados Unidos de 2.500 passaram 3.000, 3.500 e já está quase nos 4.000 transplantes. É impressionante. O que foi o que aconteceu? Qual foi a coisa que está diferenciando o volume de transplantes, principalmente dos Estados Unidos e da Europa, para o resto do mundo? É a incorporação de novas tecnologias. São tecnologias de ponta, são tecnologias que eles estão desenvolvendo e que ainda não chegaram aos países do hemisfério sul. Então, isso aí é uma situação que nos preocupa, porque nós vamos ter que importar esses equipamentos, que não é barato, mas nós temos que introduzir o Brasil também nessa linha, porque é o que já está acontecendo no mundo. O transporte que nós fazemos dos órgãos retirados do doador é totalmente diferente do que acontece nos Estados Unidos conosco. Nós ainda estamos nas sacolas com sua solução de preservação, 3 bolsas aqui, bem bonitinho, colocamos dentro do container com gelo, e é o que acabei de fazer. Lá eles têm uns sistemas
que uma temperatura homogênea, com o coração em pé, com pressão, temperatura toda homogênea, não pode passar nem menos de 4, nem mais de 8. E isso aí, quando você vai fazer os estudos, isso aumenta a sobrevida do transplante. Sim. Por outro lado, o coração de um doador tem aquela limitação de 4 horas, como mencionei para vocês. Hoje estão colocando esse coração do doador, o sangue do doador anticoagulado, colocam num circuito como essa circulação extracorpórea que eu falei para vocês também agora, e o sangue do coração volta a circular, né, pelas artérias, e obviamente o coração volta a bater fora do corpo do doador. E como o coração está batendo, eu não tenho aquele problema das 4 horas que fica parado, sem circulação própria. Eu posso levar esse coração a lugares muito distantes. Então, nos Estados Unidos estão retirando órgãos, Alasca, e estão implantando na Flórida. Estão tirando corações em Los Angeles, estão cruzando os Estados Unidos, estão na costa leste americana, em Boston, em Nova York. Então saíram desse quadradinho que nós tínhamos, e hoje estão com um coração ex-vivo. E esse sistema, né, trabalhando aqui com a Uniforço e com o Instituto Federal do Ceará, estamos fazendo todo o esforço para trazê-lo aqui este ano, durante o congresso da ABTO, Congresso de Transplante Brasileiro de Transplante, para fazer uma demonstração durante o evento. E isso aí vai ser uma coisa muito interessante, porque eu considero que estamos aqui no Ceará, em Fortaleza, com as equipes do fígado, do rim, do coração, do pulmão. Queremos dar uma mostra que estamos contribuindo para as políticas públicas do Brasil como um todo. Estamos querendo mostrar o que já acontece o dia a dia, todos os dias, em diferentes estados e em diferentes países do hemisfério norte, e trazer e mostrar como poderia ser feito. Aí, os gestores terão que fazer, né, os cálculos necessários, terão que adaptar quais seriam as cidades, os centros transplantadores que poderiam começar para isso. E, obviamente, nós estamos fazendo esse esforço com a Unifor, com o Instituto Federal do Ceará, né? Nós vamos ter que participar disso. Não é possível que fiquemos de fora. Então, eu realmente fiquei muito surpreso com a receptividade das instituições, tipo a Fundação da Unifor, tipo o Instituto Federal, aquelas coisas, que escutam, que observam e que realmente consideram que o transplante de órgãos no Ceará ganhou prestígio. Então, um chefe de serviço, alguém que está ao comando, quando pede uma audiência com algum gestor importante, ele é recebido. E isso significa que, historicamente, já ganhamos um espaço para poder dar a nossa contribuição, porque tem tanta necessidade, mas eu considero que se você coloca um nível bem em cima, certo? E esses projetos de alta complexidade exigem de todos os serviços, num determinado centro de transplantes, todos os serviços têm que melhorar para conseguir isso aqui. E não vai ser unicamente para os pacientes que serão transplantados. O resto se beneficiará, porque o nível, a estrutura, a gestão, os fluxos, os processos melhorarão. E se esse piloto você pode replicá-lo no resto da região, no resto do país, eu acho que estamos contribuindo de uma forma muito boa para esse desenvolvimento, né, dessas políticas públicas, e para aumentar o número de transplantes, para aumentar o número de doações, para tirar pacientes da fila. Então, eu acho que estamos em bom caminho. A questão desse seria um passo adiante, né, que eu vejo que é importante para o transplante aqui no Brasil, né?
E talvez fosse importante, assim, para os gestores mostrar a questão até do custo-benefício, né? Você vai investir em tecnologia e vai ter menos complicações, né, para os pacientes, por exemplo, do transplante cardíaco, como o senhor explicou, né? Isso é uma procura constante. Sim. Então, acompanhar, atualizar as técnicas, a incorporação tecnológica e tentar replicá-las e fazer pesquisa, criar os núcleos de pesquisa. Excelente. Que se associem com os grandes centros do mundo, que têm mais experiência, recursos, ir atrás de fundos de financiamento dessas ideias que são provocadas por determinado movimento. Então, não deixa de ser que somos os provocadores que vai fazer com que uma cirurgia abdominal melhore, que uma cirurgia do paciente dialítico melhore, de atendimento ao paciente cardíaco, né? Em fase avançada melhore. Entrar talvez com uma produção própria. Na hora que você começa a entender, começa a participar, agora tem que entrar na festa, tem que participar da festa. Então a gente é pobrecinho, mas é limpinho, né? Então quer entrar na festa. Sim, com certeza. Então somos a cabeça dos países emergentes, como é a Índia, como são tantos outros países. Conheço a África do Sul, estive em Cidade do Cabo, e isso que trouxe essas ideias para o pessoal do Instituto Federal. Comentei com os colegas da Fundação Edson Queiroz e aos poucos eu fico estimulando. E por que não fazer assim? Esse coração, por exemplo, coração artificial, que se fala assim em termos muito populares, né? Na verdade são dispositivos de assistência do lado esquerdo do coração. Então, aspiram o sangue do coração e empurram diretamente na aorta, o vaso principal. Então, está ajudando a câmara, a bomba que está complicada, que está em falência. Está fazendo, às vezes, do lado esquerdo do coração, correto? Então, nós estamos provocando uma situação. Agora, em setembro, finais de setembro, estou indo com 10 médicos do Hospital de Messejana e do nosso grupo privado. Vamos nos trancar uma semana em Dallas para fazer um treinamento só disso aí. Manhã, tarde e noite, plantão, cirurgia. Sabe? E vai o cirurgião, o intensivista, vai o especialista em insuficiência cardíaca, o infectologista, vai, sabe? Porque aí volta um bloco aqui. Se faz o necessário para conseguir esses dispositivos que não são baratos, mas já tem gente treinada. E gente treinada que já tem 575 transplantes, então é a sequência normal para isso. Então, eu incorporo isso como uma responsabilidade, como um dever. Senhores gestores, nós estamos aqui. Estamos treinados, cada um foi com seu recurso próprio, mas estamos aqui prontos. Vamos fazer o necessário para fazer que esse dispositivo que foi liberado para utilizar nos centros transplantadores de coração pelo SUS, que o Messejana, representando a região, comece a fazer, né, o bom uso desses sistemas. Excelente, professor. Já quase assim, para finalizar, o que o senhor poderia falar para a gente sobre inovações e perspectivas no futuro, né? O senhor falou um pouquinho dessa questão, como se conhece o coração artificial, né, entre aspas, outras técnicas, por exemplo, células-tronco, impressão 3D de órgãos, como que está para o transplante cardíaco isso? Era precisamente nesse sentido que fiz o comentário disso que chamamos de coração artificial, que é um dispositivo que ajuda o lado esquerdo. Quando ajuda o lado esquerdo, aspira e descomprime, fica murchinho, certo? Porque todo o sangue vai pela bomba e empurra diretamente no vaso principal e vai para perfundir o resto do organismo. Faz às vezes do coração da bomba que está em falência. Pode ser como ponte para transplante, pode ser o tratamento definitivo, se um paciente de mais de 70 anos... Aumentar a sobrevida, né? Alguns anos. Sobrevida e qualidade de vida. Então,
interessante que se está descobrindo nos últimos 5 anos. Esse coração que fica sossegado, murchinho, descomprimido, que é o termo correto, se você trata com determinadas técnicas de regeneração, esse coração volta a melhorar. Ao ponto que em determinado momento, com os exames, você diz, esse coração recuperou, gente, olha aqui, está competindo com o coração artificial. E retiramos o coração artificial e o paciente fica com seu próprio coração. Então vai chegar uma hora que, em lugar de um candidato a transplante de menos de 50 anos, que já está acontecendo, ele não vai para um transplante, ele vai primeiro para um sistema mecânico e entra na terapia regenerativa. E quando sai, então, ele ganhou 10 anos com esse coração. Aí testa, vai continuar ou vai para o transplante? Vai para o transplante, ok, mas já ganhou 10 anos. Qual é a média da vida de um transplantado? 15 anos, então ganhou 10 mais 15, 25 anos. Correto? E se evita entrar na fila do transplante, melhor, porque fica com o coração próprio, sem imunossupressão. Então, aonde que vem isso aí que você perguntou? Nós temos a Fiocruz aqui. Então, o que eu quero, esse programa de coração artificial que está chegando, juntar com a Fiocruz aqui em Eusébio, ao lado de Fortaleza, e criar um centro aqui no Brasil que já participe dessa terapia regenerativa do paciente que é isso aqui. Então, não me dê coisa porque eu vou. São muitas inovações, né? Muito interessante que estão chegando a pesquisa. Todas essas coisas vão ser mostradas agora em outubro, em um congresso de transplante brasileiro de transplante, 15 a 18 de outubro, aqui no Centro de Convenções. Maravilha. Vai ser muito interessante porque os cabeças de série do mundo vêm primeira vez para Fortaleza. Eles são nossos amigos pessoais. Maravilha. E então eu quero mostrar, né, o pessoal da Unifor, do UFC, da Secretaria de Saúde, o governador, o pessoal de São Paulo. Quero juntar, porque estamos no nosso quintal fazendo isso. E o mais importante disso, eu posso considerar, essas sociedades internacionais têm fundações com financiamento de projetos, e uma sociedade como a nossa, tão escassa de recursos para tudo, pode conseguir financiamento para projetos não só de pesquisa no âmbito da medicina e transplante, sino para projetos sociais, para os transplantados, casas de apoio para os receptores, os candidatos a transplante. Então, nós temos que aproveitar esse momento, porque, junto com a parte técnica, científica, a gente não pode esquecer a parte social. Mas, estando no nordeste do Brasil, que é uma situação que todos conhecemos, precisa da nossa criatividade. Verdade. Então, já fica o convite, né, para quem tiver interesse em aprofundar os conhecimentos sobre o transplante. Congresso Brasileiro de Transplante de Órgãos, aqui em Fortaleza, em outubro, né? Doutor Juan, o senhor gostaria de deixar, assim, alguma mensagem para as pessoas em geral sobre o transplante, sobre a importância da doação de órgãos? Como que o senhor vê essa situação atual no Brasil? Ainda tem muita recusa, né, das famílias, pelo que eu conheço. O que o senhor gostaria de deixar, assim, de mensagem? Eu considero a doação de órgãos um ato de desprendimento muito interessante. Representa a solidariedade, entendimento de que esse órgão vai servir para continuar a vida de um paciente muito grave. 8 pacientes se beneficiariam, como é o caso do paciente de hoje, né? Das crianças que vão se 8 crianças, né, que se beneficiaram. Então, esse ato de doação é um ato, superlativo. E eu sempre disse, né, que o mundo violento que nós vivemos hoje em dia é o contrapeso da violência, é a lembrança, né? E ainda nosso crédito que temos como civilização de sermos solidários, de entender a dor alheia, de entender né, a doença do outro. Isso tem que ser estimulado, lembrado, e então essas campanhas de doe de coração são magníficas. E eu acho que o fato de fazer o congresso de transplante vai ser
muito interessante porque vai lembrar o Brasil para a América Latina e para o resto do mundo, porque vão ter pela primeira vez a Sociedade Internacional de Transplante de Coração e Pulmão vem a um país, né, como o Brasil. Então isso vai se expandir em forma exponencial. E também mostrar o que se consegue com os transplantados. Sim. Mostrar o transplantado como volta a recuperar a sua capacidade de trabalho, de estar com sua família, qualidade de vida, aquelas coisas. Isso não tem preço. Isso aí eu acho que temos que preservar, mostrar, e cabe a nós, né, trazer, atualizar as coisas. Tem a inteligência artificial que está chegando forte em todos os âmbitos e também no transplante. Sim. Isso vai nos permitir errar menos na hora de escolher um doador, porque são centos de milhares de transplantados históricos que são avaliados e nos permitem já criar scores e colocar os nossos pacientes em confronto com nossos doadores, com receptores, com essa inteligência artificial. Então, nós vamos saber mais, de uma forma muito mais próxima, se vai dar certo ou não vai dar certo. Então, e se você me pergunta, vai ficar por aí? Não. Eu sou da ideia de, se pudermos evitar essa situação episódica da doação de órgãos, pudéssemos fazer de outra forma. Eu estou trabalhando para trazer o xenotransplante aqui para o Brasil. Está avançando muito. Tem brasileiros trabalhando com xenotransplante em Boston. Fantástico. Tem brasileiros trabalhando com terapia regenerativa. Tem brasileiros. Então, eu faço uma convocatória a todos esses brasileiros para que voltem e tragam suas coisas. E aqui, para implementar aqui, não, né? Claro. Conversar sobre isso a respeito. Excelente, professor. Muito interessante, né? Uma área fascinante, transplante cardíaco. Eu gostaria de agradecer pela sua participação em nome da Fundação Edson Queiroz, da Universidade de Fortaleza. Eu acho que é uma contribuição muito boa para a sociedade, né? Não só para a área acadêmica, mas para as pessoas em geral, ter um conhecimento maior, né, sobre o transplante cardíaco. E eu parabenizo pelo seu trabalho fantástico, né? Assim, é uma contribuição inestimável, né, para a sociedade. Obrigado mesmo, professor. Eu que agradeço pela oportunidade, sempre à disposição, e vamos em frente, né? Obrigado.